Você já se encontrou em uma situação em que tudo ao seu redor parecia escuro, sem esperança e fora do seu controle? Talvez você tenha sentido como se o mundo estivesse desabando e não faz ideia de como Deus poderá agir no meio de tudo. Se for o seu caso, a história de Daniel e seus amigos é para você. Ela mostra que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus ainda está no trono, agindo para cumprir seus propósitos. E às vezes ele usa as pessoas e circunstâncias mais improváveis para revelar sua glória. O ponto principal desta passagem é poderoso. O plano soberano de Deus continua a se desenrolar, mesmo em tempos de juízo. Ele age por meio daqueles que escolhem honrá-lo, independentemente das circunstâncias. Essa verdade se revela através da jornada de Daniel, de cativo a conselheiro. A história começa com um momento de juízo. Em Daniel 1, versículos 1 e 2, vemos que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invade Jerusalém e leva alguns dos artigos sagrados do templo de Deus. Isso não foi apenas um ato aleatório de violência, foi o cumprimento do aviso de Deus. Jeremias havia profetizado que, se Judá não se arrependesse, o juízo viria. E agora ele havia chegado. Mas aqui está a questão. Mesmo no juízo, Deus ainda está no controle. Nabucodonosor achava que era ele quem estava no comando. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, em suas mãos. Daniel capítulo 1, versículo 2. Veja, Deus ainda está em seu trono, no comando dos assuntos da humanidade. Nabucodonosor não levou apenas os tesouros do templo. Ele também levou pessoas. Ele escolheu jovens da família real e da nobreza de Judá, incluindo Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Eles foram levados para a Babilônia, receberam novos nomes e foram treinados na língua e na literatura dos babilônios. O objetivo era assimilá-los à cultura babilônica e fazê-los esquecer sua identidade como povo de Deus. Mas Daniel e seus amigos não esqueceram quem eram. Em Daniel 1:8, vemos a determinação de Daniel. Ele decidiu não se contaminar com a comida e o vinho do rei. Isso não era apenas sobre comida. Era sobre lealdade a Deus. Daniel sabia que comer a comida do rei significaria comprometer sua fé, e ele se recusou a fazer isso. Em vez disso, ele pediu permissão para comer legumes e beber água. O oficial responsável ficou com medo. Ele não queria que Daniel e seus amigos parecessem em pior estado do que os outros e acabassem provocando a ira do rei. Mas Daniel propôs um teste. Dessem a eles legumes e água por 10 dias e depois comparassem sua aparência com a dos outros. Ao final dos 10 dias, Daniel e seus amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos do que todos os demais. Deus honrou a fidelidade deles. Deus não apenas abençoou Daniel e seus amigos fisicamente, mas também lhes deu sabedoria e entendimento. Daniel 1,17 nos diz: a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda espécie de literatura e sabedoria. E Daniel podia entender todo tipo de visões e sonhos. Isso aconteceu por causa do favor de Deus. Mais tarde, em Daniel 2, vemos como Deus usou a sabedoria de Daniel para revelar seu poder. O rei Nabucodonosor teve um sonho perturbador e nenhum dos seus sábios conseguiu interpretá-lo. Quando todos os sábios falharam, Daniel se apresentou com uma confiança tranquila, não em si mesmo, mas em Deus. Observe a resposta dele ao rei. Nenhum sábio encantador, mago ou adivinho pode explicar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas há um Deus no céu que revela mistérios. Perceba que Daniel deu toda a glória a Deus.
A humildade e fidelidade de Daniel apontaram Nabucodonosor para o único Deus verdadeiro. O próprio sonho era uma revelação do plano de Deus para o futuro. Nabucodonosor viu uma grande estátua, feita de materiais diferentes: ouro, prata, bronze, ferro e barro. Cada material representava um reino que surgiria e cairia. Mas o mais importante do sonho era a rocha, cortada, não por mãos humanas, conforme Daniel 2:34. Essa rocha atingiu a estátua e a destruiu, e então cresceu até se tornar uma montanha que encheu toda a terra. Daniel explicou que a rocha representa o reino eterno de Deus, que jamais será destruído. Ele esmagará todos os outros reinos e durará para sempre. Essa é uma profecia sobre a vinda de Jesus Cristo e de seu reinado eterno. Não importa o quão poderosos os reinos terrenos possam parecer, todos eles passarão. Somente o reino de Deus durará para sempre. Então, como podemos aplicar essas verdades hoje? Primeiro, precisamos lembrar que Deus é soberano, mesmo quando a vida parece fora de controle. Assim como ele estava agindo na vida de Daniel, ele também está agindo na nossa. Mesmo em meio ao juízo, à dificuldade ou à incerteza, Deus ainda está em seu trono. Podemos confiar nele. Em segundo lugar, precisamos ser fiéis, mesmo quando for difícil. Daniel e seus amigos poderiam facilmente ter comprometido sua fé para se encaixar na cultura babilônica. Eles escolheram honrar a Deus, mesmo nas pequenas coisas. A fidelidade deles abriu caminho para que Deus agisse de maneiras incríveis. E, por fim, precisamos direcionar os outros a Deus. Daniel não usou apenas sua sabedoria e sucesso para construir sua própria reputação. Ele usou isso para glorificar a Deus. A história de Daniel é uma mensagem de esperança. Ela nos lembra que, não importa quão escuro o mundo possa parecer, Deus ainda está agindo. Ele pode levantar pessoas fiéis para brilhar sua luz nos lugares mais sombrios. E ele tem um plano que, no fim, levará ao estabelecimento de seu reino eterno. Então, se você está se sentindo sobrecarregado ou desanimado hoje, anime-se. Deus ainda está no controle. Ele pode usar você assim como usou Daniel para fazer a diferença no mundo ao seu redor. Permaneça fiel, confie em sua soberania e dê a ele toda a glória, porque no fim o seu reino prevalecerá